O projeto Desmitificando o Direito está começando. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente. Já vai fazer 9 anos, quer dizer, fez 9 anos no ano passado, 10 anos este ano, de projeto aqui em parceria com a Livraria Saraiva. E fez 1 ano este ano do Instituto Cultural Estado de Direito. Quero agradecer a livraria que recebe esse projeto já há bastante tempo, agradecer a presença de vocês e do professor Ingo Sarnet, que já é um colaborador, né, do jornal, já palestrou aqui também, e que hoje vem abordar direitos humanos e direitos fundamentais, aproximações e tensões. Eu falei que eu ia reduzir o currículo, mas faço questão de mencionar que ele é juiz, ele é pós-doutor em Direito, ele é professor e coordenador do mestrado e doutorado em Direito da PUC do Rio Grande do Sul. E entre as obras publicadas, eu coloquei aqui a Eficácia dos Direitos Fundamentais pela Livraria do Advogado, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição, também pela Livraria do Advogado. Ele é coautor do Direito Constitucional Ambiental pela RT, o curso de Direito Constitucional pela RT também, e tem um outro que é os Princípios do Direito Ambiental, esse pela Saraiva. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O apoiador que está aqui atrás, que eu acabei de arrumar, é o Instituto de Desenvolvimento Cultural, e vocês também, né, que estão aqui marcando presença numa noite de frio, né, e ansiosos tanto quanto eu para ouvir o professor Ingo. Então, professor Ingo, a gente conversou em torno de 30 minutos, depois abre para pergunta e a gente vai encerrar mais ou menos entre 1h10 por aí. Então, peço que vocês, quem quiser o certificado, apresente o documento de identidade e agradeço mais uma vez por estarmos reunidos aqui. Obrigada. Obrigado, Carmela. Boa noite a todos. Agradeço aqui, em nome da Carmela, também ao Jornal Estado de Direito, pelo espaço. Vamos cuidar do microfone. Pelo espaço, e não é a primeira vez que eu participo dessa atividade. É uma atividade que visivelmente tem sucesso, né? Estamos em momentos de abertura para a sociedade do direito, muita gente boa já passou por aqui, pelo que eu sei, tirando a minha pessoa. E o tema que eu escolhi, não é que eu propus o tema para a Carmela, é um tema que parece trivial, parece até um tema que não tem maior importância, pode ser até um tema que parece mais teórico do que prático, mas quanto mais eu me dedico ao estudo de direitos fundamentais, eu tenho me dedicado um bom tempo a esse estudo, mais eu me convenço de que esse tema é um tema relevante. As relações entre direitos fundamentais e direitos humanos, convergências e tensões. Falar que há convergências e tensões entre direitos fundamentais e direitos humanos já significa que a gente parte do pressuposto que não são a mesma coisa. Direitos fundamentais e direitos humanos não são a mesma coisa. E por si só isso já é objeto de perplexidade. Nem todo mundo compreende isso, que haveria alguma diferença entre direitos humanos e fundamentais. Mesmo direito, isso não é sempre compreendido da mesma forma, nem todos aceitam essa distinção da forma como ela é posta. E na mídia e no meio, digamos assim, leigo, mais ainda. As pessoas tratam direitos humanos de uma forma genérica, normalmente não fazem maior distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais, e sequer sabem muito bem se isso existe, qual é a diferença entre uma e outra categoria, melhorou bastante, e, afinal de contas, por que essas diferenças são, inclusive, importantes? Eu, pessoalmente, também parto do pressuposto de que a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos é absolutamente necessária. Não é um mal em si, mas, pelo contrário, é um bem em si, e precisamos preservar essa diferença, apesar, como disse, das convergências que também temos entre essas duas categorias. Eu vou tentar ser muito sintético aqui, trabalhar com exemplos. Também não sei quantos aqui são do direito, e obviamente muitos já têm obviamente uma boa noção, até bastante noção sobre isso, outros nem tanto. Um exemplo que me parece bastante interessante é o da liberdade religiosa. Até o meu artigo no Estado de Direito é sobre liberdade religiosa e neutralidade do Estado. Claro que é um artigo muito sintético, onde seguramente a minha posição é bastante distinta de outros autores no Brasil,
que entende que o Estado não tem nada a ver com a religião, o Estado não pode promover a religião, o Estado tem que manter uma postura distante da religião e assim por diante. Isso depende. Há várias formas do Estado se relacionar com o fenômeno religioso, há vários modelos que relacionam, digamos assim, existe no direito comparado em relação a como o Estado se relaciona em relação à religião, e especialmente nós temos que ver que a religião é o típico exemplo de um direito que é humano e que é também um direito fundamental. E mesmo assim, sendo ele ambas as coisas, as diferenças que nós percebemos hoje, como esse direito fundamental, o direito humano, é concebido tanto no direito internacional quanto no direito interno dos diversos países, são bastante significativas. Esse é um exemplo que eu vou voltar a depois. Eu tenho uma coluna de uns meses para cá, no Conjur, no Consultor Jurídico, sobre direitos fundamentais. E uma das primeiras colunas, minha preocupação foi justamente trabalhar novamente essa questão dos direitos humanos e direitos fundamentais. E nessa coluna, como a primeira não foi muito bem compreendida, inclusive criticada por alguns, que eu estaria fazendo um mero nominalismo, afinal de contas é tudo a mesma coisa, não tem diferença, eu na segunda coluna busquei ilustrar isso com a situação concreta que na época estava justamente sendo debatida. Eu vou começar por ela. Afinal de contas, o que tem a ver a pena de morte na Indonésia, aplicada a esses dois brasileiros que estavam passeando inocentemente por lá, e o 13º salário, o terço de férias na Constituição brasileira? Essa foi a pergunta que eu coloquei na coluna do Conjur, e com essa pergunta e com esses dois exemplos a gente pode mostrar perfeitamente a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático. É claro que a gente parte aqui do pressuposto, que também é um pressuposto que é preciso deixar claro, de que eu estou falando de direitos humanos e direitos fundamentais como direitos legais, portanto como titularidades no sentido jurídico. Porque há uma distinção outra entre direitos humanos e direitos fundamentais que não é jurídica, que até tem relação com o direito, mas não depende do direito e é inclusive anterior ao direito. Que é a ideia de que direitos humanos são direitos inerentes à nossa condição humana e, evidentemente, todas as justificativas que já se encontrou em relação a uma fundamentação não jurídica de direitos. Mesmo assim, nós percebemos que essas justificações são, elas próprias também, distintas entre si. Portanto, mesmo do ponto de vista não jurídico, não há consenso sobre o que sejam direitos humanos. Mesmo se nós fôssemos voltar às origens, digamos assim, remotas da noção de direitos humanos, que é a ideia de direitos inalienáveis natos do homem, nós vamos perceber que no pensamento justnaturalista do século XVII e XVIII, os autores que pensavam na existência de direitos naturais, por assim dizer, direitos do homem enquanto direitos naturais, portanto, direitos que não são necessariamente positivados pelo Estado, não são direitos que têm que ser reconhecidos pelo direito do Estado, não se entendiam muito em relação a isso. E na versão liberal de direitos do homem, direitos inalienáveis do homem, praticamente só a propriedade, a vida e a liberdade eram considerados direitos naturais. O resto não era direito do homem, não era direito natural, e evidentemente quem dizia que era a vida, a propriedade e a liberdade eram autores dos naturalistas liberais, né, que defendiam a propriedade privada, né, a vida e a liberdade formal da época do justnaturalismo. Sequer a igualdade se encontrava presente nos trabalhos desses filósofos. O primeiro filósofo embutia a igualdade nesse conjunto de direitos, entre aspas, naturais, porque de naturais não tem nada, né? Foi Jean-Jacques Rousseau, que evidentemente então escreveu sobre a igualdade. Mas, portanto, nem desse ponto de vista filosófico, justnaturalista, pode-se afirmar que há um consenso. Mas de lá para cá nós abandonamos uma versão justnaturalista e hoje podemos partir da distinção muito simplificada aqui de que direitos humanos são aqueles direitos previstos para toda e qualquer pessoa no plano do direito internacional dos direitos humanos, que assim se chama justamente por causa disso, porque a ideia desse direito internacional é que haja um conjunto de direitos legais, né, direitos positivos, não naturais, que são reconhecidos por um direito positivo internacional, que é posto por uma ordem competente para tanto,
e que devem ser aplicados a qualquer pessoa, independente do país em que ela vive. Portanto, a diferença desses direitos é que são direitos de caráter universal, e os direitos fundamentais são direitos previstos nas constituições de determinados países. O fato é que os direitos humanos, evidentemente, que estão nesses tratados, nesses documentos internacionais, que os países, de um modo geral, têm ao longo do tempo reconhecido e ratificado. O Brasil é um país que ratifica muitos documentos internacionais, ele praticamente assinou todos os tratados de direitos humanos que hoje existem, e é um dos maiores signatários também do maior número de convenções da Organização Internacional do Trabalho. Então, no Brasil, praticamente, nós podemos chegar à conclusão de que quase tudo que está nesses tratados de direitos humanos está também na Constituição, e são também direitos previstos na nossa Constituição. E isso também nos leva a uma preocupação, no sentido de que, afinal de contas, se esses direitos estão nesses tratados, estão na nossa Constituição, são, portanto, direitos humanos e fundamentais que estão na nossa Constituição e humanos que estão nesses tratados, não são, portanto, a mesma coisa. Há uma tensão entre esses direitos, não há apenas convergência. Eu diria que essa convergência existe, ela não é absoluta e as tensões são inúmeras. Em que sentido há convergências, em que sentido há tensões entre esses direitos dos tratados, os direitos da nossa Constituição e de qualquer outra Constituição? Em primeiro lugar, as Constituições não são obrigadas a reconhecer e não vão nunca reconhecer na íntegra esses direitos previstos no Sistema Internacional de Direitos Humanos. Por uma razão muito simples, porque no sistema atual, isso não vai mudar tão cedo, os países, como vocês sabem, ratificam esses tratados se bem entenderem, se não quiserem ratificar, não os ratifiquem, portanto esses direitos pode ou não pode valer na ordem jurídica interna dos Estados, que depende da boa vontade dos Estados em ratificar esses tratados. Com relação ao caso da Indonésia, vamos voltar ao exemplo concreto. Na época que ocorreu o episódio, enfim, deu bastante polêmica na mídia, o próprio Conjur me entrevistou rapidamente para saber a minha opinião sobre o que seria possível fazer em relação à aplicação da pena de morte ao cidadão brasileiro na Indonésia. Eu disse nada. Do ponto de vista jurídico, absolutamente nada. A Indonésia não está violando os direitos humanos, porque ela não ratificou o tratado que proíbe a pena de morte, ela não aderiu a isso, ela não se comprometeu juridicamente a isso, assim como os Estados Unidos também não se comprometeram a isso, também praticam a pena de morte. Portanto, não há nenhuma violação da Indonésia de qualquer tratado de direitos humanos, nenhuma norma jurídica vigente de direitos humanos foi violada pela Indonésia, nesse particular. A Indonésia também não viola direitos fundamentais, com isso, porque a própria Constituição que consagra direitos fundamentais não proíbe a pena de morte, assim como o americano. Portanto, também não há violação de direitos fundamentais. E a Indonésia está, portanto, de forma absolutamente correta, digamos assim, num certo sentido, aplicando o seu direito interno, sua legislação, sem violação nem de direitos humanos e muito menos de direitos fundamentais da Constituição. O que poderia se fazer naquela situação foi feito. O presidente Dilma Rousseff protestou, obviamente, de forma política, temos diplomáticos, de forma política. Se fosse um cidadão de um país um pouco que tivesse mais interesses comerciais na Indonésia, ou a Indonésia tivesse mais interesses comerciais que esse país, talvez os protestos levassem a uma outra reação. Afinal de contas, ser um país com que eu mantenho relações econômicas fortes, talvez seja melhor eu recuar, não aplicar a pena de morte, se isso desagrada aquele país, e, portanto, evidentemente eu vou negociar, mas salvo do ponto de vista da mobilização da opinião pública internacional, como aconteceu também na situação em relação à situação que ocorreu no Irã, a aplicação da pena de morte por apedrejamento a uma mulher adulta, enfim, digamos que houve um recuo da parte do governo brasileiro, porque uma opinião pública internacional se mobilizou fortemente em relação a isso, mas é evidente que a opinião pública internacional não vai se mobilizar fortemente em favor de um traficante. Não se vai esperar isso da opinião pública internacional. Se mobilizou o Brasil, talvez o país cujo cidadão tenha sido condenado à morte, mas isso não mobiliza a opinião pública nacional, salvar um traficante da pena de morte, com raras exceções. Então,
porque se percebe que a própria pressão política, a própria mobilização da opinião pública, que é o recurso que existe nessas circunstâncias, né, também evidentemente é limitado, e também depende da boa vontade do país que está praticando em tese esse ato, não, está praticando esse ato em relação a essa mobilização da opinião pública. Né. E eu sou contra a pena de morte, para deixar bem claro que eu sou visceralmente contra qualquer hipótese de aplicação da pena de morte por qualquer razão que o seja. Mas independente disso, né? Bom, e se a Indonésia estaria violando outro tipo de direitos humanos? Talvez. Do ponto de vista legal, não. Do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista moral, né? É possível dizer que há um dever moral, um direito moral à não aplicação da pena de morte. Isso é discutível. Porque mesmo do ponto de vista do direito natural, esses autores todos, embora reconhecessem o direito à vida, não negavam a pena de morte. Mesmo do ponto de vista do direito natural, mesmo Kant não era contra a pena de morte em si. Era contra a aplicação de penas cruéis e desumanas, que pudessem enrubescer até o próprio homem, mas não contra a pena de morte. Então, mesmo o discurso do direito natural ou dos direitos humanos com direitos morais, não há necessariamente uma proibição de pena de morte. Mas depende do ponto de vista, evidentemente, de quem adota esse discurso. E as consequências, nesse caso, não seriam jurídicas, seriam eventualmente políticas ou morais, e consequências morais aplicadas ao Estado não funcionam. Então isso é um ditado. Bom, mas a Indonésia não contempla o 13º salário, nem o terço de férias. Né? E nenhum tratado de direitos humanos contempla o terço de férias e o 13º salário. Nenhuma convenção da OIT assegura um 13º salário, nem assegura um terço de férias, nem o FGTS está previsto em qualquer convenção da OIT, nenhum tratado de direitos humanos. Portanto, aqui nós temos já pelo menos 3 direitos fundamentais da nossa Constituição que não são direitos humanos. Nem do ponto de vista de qualquer doutrina justnaturalista, porque não existe um direito natural, terço de férias, né? Muito menos do ponto de vista da fundamentação de direitos humanos na dignidade da pessoa humana, porque se fosse assim, nenhum país que não tivesse, os países, aliás, que não tivessem terço de férias, 13º ou FGTS estariam violando a dignidade da pessoa humana. Portanto, o mundo estaria violando a dignidade da pessoa humana e só nós não, porque nós aqui temos isso na Constituição, os outros não têm. Né? Então, de certa forma, isso já mostra que direitos fundamentais, para serem direitos fundamentais, não precisam ser direitos humanos. O requisito de eles serem fundamentais é outro. Eles podem ser direitos humanos, são muitas vezes direitos humanos, são também direitos humanos, mas não precisam ser direitos humanos. Basta que eles sejam direitos fundamentais. Porque os direitos fundamentais são aqueles que cada país, no seu ponto de vista político e jurídico, insere nas suas constituições, reconhece como direitos fundamentais, protege como direitos fundamentais, e às vezes até protege mais do que direitos humanos, do que alguns direitos humanos. E isso não é um problema em si. Tá? O problema começa a surgir quando países deixam de reconhecer direitos que são direitos humanos. Portanto, esse é um primeiro problema, uma primeira tensão, ou quando os países, ao reconhecer esses direitos, não os protegem de forma adequada, eventualmente possam entrar em conflito com as pautas mínimas de proteção de direitos humanos do internacional. E nós temos que compreender que o direito internacional de direitos humanos é um piso, não é um teto. Isso é o mais importante. Os tratados de direitos humanos não colocam um máximo em direitos, eles colocam um mínimo em direitos a serem reconhecidos pelos Estados. E é esse mínimo em direitos que, em princípio, se exige aos Estados que ratificaram esses tratados, a Indonésia não ratificou, nesse caso, que sejam cumpridos do ponto de vista interno. Além disso, direitos fundamentais são direitos também muito fortemente conectados com as necessidades e peculiaridades, até mesmo da tradição política, social, cultural de cada país, e até mesmo histórica. Um dos exemplos que eu gosto de mencionar é a proteção dos quilombolas e da cultura, do patrimônio, digamos assim, cultural indígena e afro-brasileiro. Os alemães não precisam de proteger os quilombolas. Eles não têm quilombolas, eles não têm história de exploração de escravos africanos, pelo menos não na Alemanha, né? Para um período colonial muito curto, do século XIX. Eles não têm essa necessidade.
Agora, os alemães têm que se preocupar bem mais do que nós com antissemitismo, com xenofobia e com outras questões que envolvem o passado, digamos assim, e até violações de direitos, evidentemente, cometidas por alemães, por alemão mesmo fora dele, que faz com que essas necessidades, essas questões sejam, sim, relevantes para os alemães e para o conjunto, digamos assim, europeu, e leve uma proteção jurídica, do ponto de vista dos direitos fundamentais, mais forte lá do que em outros lugares. Né? Isso mostra, por exemplo, que os direitos fundamentais devem ter esse espaço, digamos assim, próprio de desenvolvimento, que pode ir bastante além dos direitos humanos, mas não deveria ficar aquém, né? Portanto, menos que os direitos humanos do ponto de vista internacional, se o país ratificou os tratados, porque se não ratificou, também não tem esse compromisso jurídico, do ponto de vista formal, político e jurídico. Bom, mas as tensões não ficam por ali. Hoje mesmo está sendo anunciado, temos agora o julgamento do STF em matéria das biografias não autorizadas. Né? E nesse julgamento nós temos talvez um exemplo interessante, para a próxima coluna do Conjuro, agora sexta-feira, temos um exemplo interessante, novamente, dessas tensões de direitos humanos fundamentais. Porque muitas vezes as constituições consagram no seu texto exatamente o mesmo direito dos tratados, o direito posto do texto constitucional, até do ponto de vista literal, é às vezes idêntico ao aquele direito previsto na Convenção Americana, no Pacto de Direitos Civis e Políticos, ou mesmo em outros documentos internacionais, mas o modo pelo qual os tribunais, o legislador, o próprio administrador público, o executivo, né, e a própria sociedade concebem esse direito, regulamentam esse direito, aplicam esse direito, é distinto de país para país. E eu vou dar o exemplo da liberdade de expressão e comunicação. O ministro Barroso, que já é um defensor desse entendimento, é um grande jurista, além de ser um ministro de ponta também no STF, o professor Barroso, agora ministro Barroso, há muito tempo defende no Brasil de que a liberdade de expressão e comunicação ocupa uma posição preferencial na ordem jurídica. Ora, isso é um modo de compreender a liberdade de expressão, mas não é o único modo de compreender a liberdade de expressão. Eu reconheço as razões pelas quais ele faz isso, mas nesse particular, essa corrente de autores, que é muito respeitável, evidentemente, tem vários amigos que também compartilham desse entendimento, são muito influenciados pelo direito norte-americano e inglês, que tem uma construção muito diferente da nossa, não só nesse particular, mas em vários outros aspectos. Uma tradição jurídica também diferente da nossa, uma tradição democrática diferente da nossa. Nos Estados Unidos, realmente, há muito tempo, vigora essa ideia de que existe uma posição de preferência da liberdade de expressão em relação a outros direitos fundamentais. Isso não transforma a liberdade de expressão lá também num direito absoluto, lá também tem regulação, tem direito de resposta, tem indenização, assim por diante, então, evidentemente, lá também não é um direito absoluto, só porque a posição é preferencial, mas isso significa que, em primeira linha, havendo um conflito entre a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, por mais fundamentais que sejam, especialmente o direito de personalidade, né, a liberdade de expressão tem uma posição preferente do ponto de vista argumentativo, ou seja, em princípio ela prevalece, salvo situações muito excepcionais, onde eventualmente pode fazer aqui algum controle. Então, realmente, não é uma hierarquia propriamente dita, mas é uma preferência argumentativa que a legislação tem. Essa posição não é a mesma na Europa. Na Europa, a maior parte dos países europeus hoje, principalmente da Europa Ocidental, da Europa Oriental ainda tem uma fase oposta, bem que a liberdade de expressão não significa muita coisa mesmo, né? Mas nos países da Europa Ocidental, tem já uma tradição democrática consolidada, que estão submetidos à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, né? A Carta Europeia de Direitos Fundamentais, a posição do Tribunal Europeu de Direitos Humanos não é da preferência da liberdade de expressão. A posição europeia é de uma posição de paridade, que a liberdade de expressão é um direito tão fundamental quanto os outros, não tem preferência em relação aos demais direitos, e no caso concreto é que vai fazer a ponderação quando há um conflito desses direitos. Portanto, não é posição preferencial. Ou seja, o mesmo direito, né, liberdade de expressão, que veio inclusive da mesma Europa, na sua origem, mas que é compreendido de forma que ligeiramente, até em casos bastante diversa, pelo modo como ele é aplicado em alguns países. Outro exemplo, nos Estados Unidos, alguém que nega o Holocausto
Não é condenado, não é punido. É absolutamente permitido fazer negativa de fatos históricos, sejam quais forem, né, que isso não gera uma violação de direito nenhum e nem é considerado ofensivo. É um direito a pessoa negar fatos, por mais verídicos que sejam. É só vedado o discurso do ódio, ou seja, negar um fato histórico, negar o Holocausto não é crime. Incitar a violência, eventualmente, contra o povo judeu, isso seria, assim, portanto, já um problema, né? Na Alemanha e boa parte da Europa, negar o Holocausto é considerado crime, considerado, sim, uma violação de direitos e, portanto, por quê? Porque, a situação, o contexto que leva a essa compreensão é diferente. E não está errado que eles entendam isso na Europa. Provavelmente toda a história também envolve isso. Mais exemplo de como há respostas diferentes com base nos mesmos, entre aspas, direitos, que não são os mesmos, né? Portanto, nem os direitos fundamentais são os mesmos entre si, por mais que aparentemente sejam os mesmos, né? Os tribunais assim os reconhecem. Eu vou voltar à liberdade religiosa e a neutralidade do Estado, né? Porque é um tema que está na moda hoje no Brasil. Aliás, é um tema que parecia que não, durante muito tempo, o tempo não fazia muito sucesso aqui. Tá? Há 20, 30 anos atrás, até menos, 10 anos atrás, pouco se falava em liberdade religiosa no Brasil. É um tema que tem muito mais força no ambiente americano e europeu, onde, inclusive, fica evidente que a liberdade religiosa, para alguns autores, inclusive, o primeiro grande direito humano e fundamental a ser conquistado, a ser assegurado. Porque as grandes disputas, digamos assim, que se travaram, inclusive políticas e bélicas, envolveram tanto no plano europeu, e não só no Oriente Médio e outros ambientes, a questão da liberdade religiosa, a tolerância religiosa. Né? E o ponto mais agudo disso, evidentemente, foi a Guerra dos 30 Anos, que praticamente acabou com a Alemanha que existia na época. Foi uma guerra europeia em solo alemão, que acabou com cerca de 1/3 da população alemã da época, e cujas consequências foram mais desastrosas que a própria Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista proporcional, comparativo. Né? Foi uma guerra fundada basicamente na intolerância religiosa, nas disputas políticas, mas envolvendo, evidentemente, a questão religiosa. Isso sempre foi muito forte lá. Né? A própria questão islâmica na Europa sempre levou a muitas tensões e casos aplicando a liberdade religiosa, desde o sacrifício dos animais para açougueiros turcos e judeus, desde a questão do véu em sala de aula, enfim, dos da burca do crucifixo em prédios públicos, sala de aula. Ou seja, há uma grande, digamos assim, efervescência, um grande número de casos discutidos nos tribunais supranacionais internos na Europa em relação a isso. E vejam só, o nosso Tribunal de Justiça aqui, eu não vou entrar no mérito da decisão, é uma decisão legítima do ponto de vista constitucional, embora eu pessoalmente tenha minhas resistências a ela. Alguns anos atrás, administrativamente, o Conselho de Magistratura votou no sentido da retirada dos crucifixos do Poder Judiciário estadual. Essa decisão está certa ou está errada? A gente tem argumentos em favor das duas teses. Né? Evidentemente, uma leitura imediata da nossa Constituição, diz que o Estado brasileiro é um Estado laico, ou é um Estado laico, né? E que o Estado não pode estabelecer diferenças entre diversas religiões, nem beneficiar ninguém, né, em questão religiosa, é uma interpretação legítima, de que os crucifixos não devem estar em prédios públicos, sejam eles tribunais, sejam eles administrativos, sejam eles escolas públicas e assim por diante. O mesmo não poderia se fazer em instituições privadas, confessionais, que têm o direito de manter os símbolos religiosos ali. Ora, mesmo aqui, essa resposta não é a única possível e talvez não seja necessariamente a mais correta. Existem opções. O Estado laico não é um Estado indiferente à religião. O que o Estado não pode fazer, e isso significa neutralidade, é privilegiar uma manifestação religiosa em favor da outra. Se, por exemplo, o Estado fornece subsídios para templos e igrejas, ele pode fazê-lo. Ele só não pode discriminar nenhuma instituição religiosa. Se faz isso, ele tem que fazer de forma igual, igualmente acessível a todas. E assim por diante. Tanto é que isso vige em vários países da Europa,
onde existem tributos, impostos religiosos. A Alemanha tem um imposto religioso, até hoje. A pessoa que quer pagar um imposto, ela escolhe para qual religião vai direcionar, e aí esse imposto é direcionado para aquela religião que ela escolheu, ou seja, o Estado permite esse imposto, mas a pessoa pode escolher para qual religião vai. Portanto, nenhuma religião discriminada, todas podem receber esse imposto se as pessoas quiserem pagar esse imposto. É uma espécie de contribuição religiosa, que existe até hoje na Alemanha, e a Alemanha não é condenada por causa disso, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, por violar a neutralidade estatal. E vários países têm fenômenos similares, Espanha, Itália, assim por diante. A própria decisão que o Tribunal de Justiça citou para justificar a posição aqui adotada foi uma posição discutível, porque no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no caso Lauci versus Itália, que foi o caso citado aqui, na primeira decisão de primeira instância, mandou a Itália tirar os crucifixos dos prédios das escolas públicas. Houve um recurso da Itália e a decisão final do Tribunal Europeu de Direitos Humanos foi que a Itália poderia manter os crucifixos, sim, em sala de aula das escolas públicas. A Itália pode manter o crucifixo, a Alemanha pode mandar tirar o crucifixo. A Alemanha mandou tirar. E a França pode proibir a burca. Pelo mesmo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, com base na mesma, entre aspas, liberdade religiosa, da mesma Convenção Europeia de Direitos do Homem e da mesma Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que todos esses países ratificaram, e vincula esses países, né? E com base nas suas respectivas constituições, que todas elas dizem que o Estado é laico, e todas elas asseguram a liberdade de culto e a liberdade de religião. E por que o Tribunal Europeu fez isso? Porque existe aquilo que se chama de margem de apreciação em algumas matérias que são muito polêmicas, que envolvem questões de religiosidade, espiritualidade, tradições culturais distintas, assim por diante. Se permite uma maior flexibilidade em cada país aplicar esses direitos, desde que respeitados alguns elementos mínimos. E o Tribunal Europeu entendeu que a fixação de um crucifixo na sala de aula não proíbe ninguém de exercer a sua própria religião. O católico assiste a aula, o islâmico assiste a aula, o protestante assiste a aula, não é proibido, não é discriminado em função disso, e que isso gera uma apenas muito fraca compreensão da liberdade religiosa, e que isso é tolerável dada a tradição daquele país, e que se gradativamente ele optar por fazer diferente, ele vai fazer mais cedo ou mais tarde. E se o fizer, também não vai ser proibido de proibir, né? Da sua visão interna. Né? Isso se chama de margem de apreciação na aplicação dos direitos humanos e direitos fundamentais, onde, portanto, há muitas diferenças regionais. O tribunal entende que essas diferenças devem ser preservadas desde que elementos relevantes, comuns, sejam assegurados em todos esses lugares ao mesmo tempo. Portanto, há um conteúdo mínimo também dos direitos a ser assegurado e um conteúdo flexível que pode variar conforme a tradição de cada país. E é por isso que, eu vou me encaminhando no final, por mais uma questão muito rápida, introdutória, é por isso que essa ideia de que termos direitos humanos iguais aos direitos fundamentais é bom, é equivocada. Primeiro, nós temos que ter espaços próprios para reconhecer direitos que não são direitos comuns a todos. Já dei exemplos. Né? Mandado de injunção, por exemplo, nós gostamos muito de trabalhar em aula, o mandado de injunção, que é uma ação constitucional de garantia de direitos que faz a omissão do Estado. O mandado de injunção é um direito fundamental brasileiro, não é um direito humano. Não é um direito humano. E aí é um problema, nós temos mandado de injunção com direito fundamental? Claro que não é. Né? Então nós temos que reconhecer que identidade de direitos fundamentais e direitos humanos não existe. Não só não existe, como nunca vai existir, e nem é desejável que exista. Tensões entre direitos humanos e direitos fundamentais sempre vão existir. O que existe é uma tendência, vamos dizer, um esforço de se buscar uma aproximação máxima possível naquilo onde há consensos também fortes que possam ser realmente construídos e que possam realmente serem aceitos na comunidade internacional. Quanto mais nós formos especificar direitos, quanto mais nós formos ser ambiciosos no número de direitos, menos nós vamos construir consensos. Eu vou fechar com observações de um autor bastante cético, mas muito interessante o livro dele. Há um livro de um
professor americano, que é um professor relativamente jovem, se chama Eric Posner. O Eric Posner é filho do Richard Posner, né, que é outro famosão, né, do direito americano. E o Eric Posner escreve sobretudo dele sobre direito à felicidade, direitos humanos, direito administrativo, né, e a gente base em direito à felicidade não é bobagem, não. Tem gente muito crítica, mais um direito à felicidade. Não esqueço que a Constituição americana foi construída a partir da ideia formalmente prevista na Declaração de que o mais sagrado direito do homem é a busca da sua felicidade. Então, portanto, a ideia do direito à busca da felicidade está enraizada profundamente nas origens do nosso constitucionalismo contemporâneo. Então, não é uma bobagem ficar falando de direito à felicidade, como alguns dizem. E tem muita literatura sobre isso. Eu não gosto muito quando ridicularizo esse direito, porque ele não é de ser ridicularizado. Que dá para discutir o que ele significa em concreto, assim por diante, etc, etc. Mas essa ideia em si não é uma ideia equivocada, pelo contrário. Bom, esse autor, o Eric Posner, ele tem um livro que se chama O Crepúsculo dos Direitos Humanos, The Twilight of Human Rights Law, o Crepúsculo do Direito dos Direitos Humanos. Né? Ele tenta demonstrar que ao longo dos anos também houve uma expansão quase que incontrolada do número de direitos previstos nos tratados internacionais. E eu achava que a nossa Constituição tinha muitos direitos, eu já tinha contado os direitos da nossa Constituição, mas nunca tinha contado, um a um, os direitos previstos em todas as convenções internacionais. Ele demonstra que também nesse plano o número de direitos já chegou a mais de 300. Mas que na prática toda essa construção do direito internacional de direitos humanos é de uma efetividade extremamente discutível. Em vários países, a ratificação de tratados não mudou em nada para melhor o nível de proteção de direitos que esses países já tinham internamente. Na maioria dos países que ratificaram os tratados também não melhorou nada, em alguns casos até piorou, porque formalmente reconhecer direitos não significa que se faça alguma coisa para realizá-los, efetivá-los. E, além do mais, também ele questiona a validade de algumas instituições internacionais e a capacidade real dessas instituições influírem no cumprimento dos direitos numa sociedade internacional que está, obviamente, movida também por interesses políticos e econômicos, uma sociedade internacional que faz o seu direito internacional também de uma forma, que está, obviamente, dominada pelo Conselho de Segurança da ONU, que é formado por um time fechado, onde não entra ninguém. São 5 países que têm poder de veto: China, Rússia, França, Inglaterra e Estados Unidos. Mandam nesse cenário e não abre espaço. Né? Dominam. E ele mostra que, em alguns casos, tribunais penais que se formaram em Ruanda, Tribunal Penal Internacional, Tratado de Roma, né, Tratado da Iugoslávia, das guerras da Sérvia, de Kosovo, custam bilhões de dólares de manutenção. Não são milhões, são bilhões de dólares de manutenção, e geraram a condenação de meia dúzia de pessoas apenas ridículas, em alguns casos. Ou seja, o custo de um tribunal desses na Holanda daria para alimentar todo o país e toda a miséria que eu e a efetividade é absolutamente simbólica, né, para algumas dessas instituições. Ou seja, ele não é contra os direitos humanos com isso, ele está mostrando que talvez esse discurso dessa forma nem sempre ele é tão efetivo assim. Ele é muito bacana nos livros, e a minha tese, não é uma tese que eu não digo que seja original, mas que eu sustento e continuo sustentando sempre, né, até que um dia me convença o contrário, é que sem Estados fortes, sem Estados democráticos fortes, sem direitos fundamentais fortes em cada país, os direitos humanos, em tese, sejam como direitos morais e direitos naturais, eu não acredito, ou direitos legais do ponto de vista internacional, muito pouco tem a nos oferecer. Até porque qualquer instância supranacional é mais uma instância a qual nós achamos que vamos recorrer e vamos resolver o problema. E é mais difícil chegar com um recurso ao Tribunal Interamericano de Direitos Humanos do que ir a pé para a Mongólia. Se eu sair daqui caminhando agora, para atravessar o Oceano Atlântico a nado, né,
atravessar a África, atravessar o Oceano Indiano, chegar na Índia, daí atravessar o Himalaia e chegar na Mongólia, eu vou chegar mais rápido na Mongólia assim do que eu chegar com ação no Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. E se chegar lá, eles vão decidir alguma coisa que eventualmente não vão cumprir, como continuam cumprindo. Ou seja, na verdade, isso não significa que a gente deve abrir mão desses direitos humanos. Desse ponto de vista, nós temos que sim reforçar as democracias, obviamente o desenvolvimento econômico, o progresso econômico e social, cultural dos nossos países, e aí nós vamos ter direitos fortes e direitos para valer. Essa, enfim, é a minha conclusão parcial. E eu temo que ela seja correta, mas ao mesmo tempo também é um desafio, porque já me disseram também que seria muito melhor ser julgado pelos juízes da Costa Rica do que pelo Supremo. Eu não diria isso. O nosso Supremo tem decisões excelentes, decisões criticadas, como a Costa Rica também tem. Os jornalistas que se manifestaram na rua e quase apedrejaram alguns ministros em algumas manifestações porque disseram que é inconstitucional exigir diploma de jornalista para exercer a profissão, o Supremo estava apenas aplicando diretamente precedente da Corte Interamericana, que também dizia que exigir diploma de jornalista viola a Convenção Americana de Direitos Humanos, porque viola a liberdade de expressão. E isso realmente está certo, eu até julgaria assim, acho que está correto isso, inclusive. Mas, de qualquer sorte, o juiz, só que está lá, não é melhor que quando era juiz no seu estado. Não é por isso que ele é melhor. Não é por isso que esse direito é melhor. Então, isso é uma ilusão. Esse direito internacional existe, essas cortes existem, ou pelo menos deveriam existir, para ser um sinal de que os estados não podem ser os próprios violadores dos direitos. E são uma instância adicional de correção e, evidentemente, de indução ao respeito dos direitos. Mas se os estados se negam a cumprir, se a maioria dos estados não faz nada, também esses tribunais se esvaziam, eles são compostos pelos representantes dos estados e tem sua legitimidade baseada nesse fenômeno. E a gente vota muito mais no ministro Supremo, porque nós votamos no presidente que o indicou diretamente, nós votamos no senador que o sabatinou, do que a gente vota no ministro, aliás, no juiz da Corte Interamericana ou da Corte de Haia. Nesse, definitivamente, a gente não vota. Não tem interferência. Então, se é por essa razão, também nesse aspecto é bom ter cuidado que o que vale realmente não são tanto aqui as instituições, os homens individualmente, mas que vale realmente a postura, sim, democrática ativa na realização desses direitos. Com isso, eu encerro a minha fala e tenho 5 minutinhos para alguma pergunta e depois tenho que ir embora. Tchau, tchau.